Pergunta: Jó blasfemou? Resposta: em Jó 1,22 você lê que em tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Ao longo de todo o livro de Jó, Jó não reclama de Deus. Jó reclama a Deus. E essa é a diferença entre um perdido e um salvo. O perdido reclama de Deus. O salvo reclama a Deus, nas suas orações e nas suas súplicas. Pergunta: em Josué 5, um anjo se identifica a Josué não como sendo o anjo do Senhor, e sim como o príncipe do exército do Senhor. Todavia Josué o adora e não é repreendido. Aquele anjo era o próprio Senhor? Se não fosse, por que não repreendeu Josué ao adorá-lo? A passagem diz: e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Bom, resposta: eu entendo que era ali o próprio Senhor, porque ele aceitou a adoração de Josué. Compare esta passagem com o Apocalipse 19:10, que diz assim, João está dizendo, o apóstolo João: e eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Compare também com Apocalipse 22, versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Pergunta: assisti ao seu vídeo número 2201, e lá pelo minuto 6, mais ou menos, você diz que falar da graça de Cristo no nosso país não está proibido, mas daqui a pouco vai estar. Eu gostaria de entender melhor essa última parte do seu comentário. Bem, a resposta é que tudo caminha para a apostasia mundial. Então a liberdade que nós temos hoje no Evangelho pode mudar a qualquer momento, com a mudança do governo, ou mesmo por outras razões. Se há 3 anos eu dissesse a você que no Brasil você não precisa andar de máscara, mas muito em breve irá precisar, ou que tem liberdade para ir e vir, mas muito em breve precisará tomar uma injeção se quiser estudar, trabalhar ou frequentar lugares públicos, será que você acreditaria em mim? Não, né? As coisas mudam muito rapidamente, sem dúvida alguma. Pergunta: se o irmão que congrega na Assembleia dos Irmãos reunidos ao nome do Senhor decide se candidatar a um cargo político, ele é excluído do grupo? Resposta: participar de política ou ter algum cargo político não é pecado, mas para o cristão é um problema, pois ele poderá acarretar poderá acarretar associações que poderão configurar um jugo desigual. Por exemplo, ele terá de se filiar a um partido. E se esse partido obrigar todos os seus membros a apoiarem uma medida do tipo legalização do aborto, ele terá problemas de consciência. Mesmo assim, ele não seria excluído da comunhão, como também não seria se participar de uma sociedade com incrédulos, que é um jugo desigual, em um negócio lícito. Ou se ele decidisse se casar com alguém que não fosse convertido. Isso não seria motivo para ele ser excluído da comunhão. Casamento, sociedade, cargo político, etc., estão entre as coisas lícitas, entre as quais algumas convêm e outras não. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, e capítulo 10, versículo 23, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Pergunta:
Existe diferença entre o batismo de aspersão e de imersão quanto ao que seria o correto e qual seria o errado? Resposta: a Bíblia não especifica. Ela apenas mostra que o batismo envolve água. O Senhor não iria determinar uma forma de batismo que deixasse de fora muitos dos que abraçaram a fé cristã, como os milhares de convertidos em prisões no primeiro século, ou que estivessem no leito de morte. A água existe em todo lugar, mas água para imersão você não encontra em todo lugar. Quando meu avô estava em estado terminal, com câncer e uma abertura no abdômen, ele foi visitado por um grupo de uma determinada congregação cristã que alegava que ele não seria salvo a menos que fosse imerso na água. Evidentemente, a família não permitiu, porque a água poderia entrar no seu abdômen, na abertura da sua barriga, né, e causar infecção. Então disseram que não havia esperança dele ser salvo sem o batismo naquela seita. Então, você já vê aí onde é que chega a loucura do homem quando o assunto é religião. Pergunta: tem um grupo onde vários irmãos da minha igreja dizem fazer uma viagem espiritual, uns com algumas técnicas, outros dizendo que naturalmente conseguem acessar essas regiões espirituais. Inclusive já ouvi falar que eles se encontraram, dois irmãos do grupo se encontraram lá nessas regiões celestiais, no mesmo momento. Existe tal coisa? Resposta: isso tudo eu conheci no tempo em que eu era ligado ao esoterismo. O nome disso é viagem astral. Não é coisa para um cristão. E fica muito claro nesta passagem de 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A pergunta é a seguinte: que utilidade tem isso? Me diz. Nenhuma. É um bando de crianças na fé, brincando com espiritualismo. Isso se forem realmente convertidos, né? E depois se gabando de conseguirem fazer algo que os outros não conseguem. Isso aí é carnalidade do começo ao fim. Pergunta: um cristão pode ser marxista ou comunista? Resposta: bem, só se ele for muito tolo, ignorante ou ingênuo, ou as três coisas juntas. Uma pessoa de sã consciência jamais iria apoiar um regime que teve como uma de suas metas eliminar o cristianismo da face da terra. E para isso usou extermínio em massa. Leia a história. Leia a história. Juntando todos os países onde o comunismo vigorou, estima-se que foram milhões as vítimas desse regime ateu, porque o ateísmo faz parte da doutrina comunista. Pense assim: você apoiaria as ideias dos assassinos de seus irmãos? A minha nora, que é romena, conta que ela ainda era pequena, mas se lembra de seus pais instruírem a ela e a seus irmãos de como proceder se eles desaparecessem, se os pais desaparecessem. Porque todos os dias pessoas eram sequestradas na Romênia comunista, sequestradas pela polícia secreta e nunca mais encontradas. Um irmão em Cristo da Romênia, com quem eu estive na Bélgica durante a época do governo do PT, me disse a seguinte frase: se os brasileiros soubessem o que é viver num regime socialista, nunca apoiariam pessoas assim. Fecha aspas. Pergunta: eu faço estudo bíblico com um testemunho de Jeová. Não me deixo levar por suas doutrinas. A pessoa com quem estudo é super nova e ele fica super bravo à medida que eu falo sobre o meu entendimento da palavra, contrariando o que ele me ensina, ou o que ele acaba de me ensinar. Resposta: achar que você sairá ilesa de fazer um estudo com o testemunho de Jeová é ser muito ingênua. Satanás é o mentor daquela religião. Ele é mais esperto que eu e você. Poderia eu dormir com material radioativo no travesseiro e achar que eu não ficarei contaminado? Os objetos pessoais de Madame Curie, que descobriu o raio-x, não é? Radiografia, essas coisas. Os objetos pessoais dela, ela morreu, deixou um monte de coisa, e por excesso de radiação, todos os seus objetos pessoais são guardados em caixas revestidas de chumbo, porque devem continuar radioativos por mais 1.500 anos. Você não pode brincar com contaminação e achar que pode sair ileso. No Google, digite Testemunhas de Jeová mais Mário Persona. Você vai encontrar alguns artigos. Pergunta: eu ouvi um vídeo de perguntas e respostas número 2222, no qual você fala que a mulher tem que cobrir a cabeça ao orar. O que devo fazer se eu oro o tempo todo, agradecendo a Deus no meu trabalho, no ônibus, na rua, até mesmo no banheiro?
Como vou fazer, e ainda mais morando num país que não tem esse costume de cobrir a cabeça? Resposta. Bom, você deve ter um momento específico em que diz a si mesma, agora vou orar. Então ali você não estará trabalhando, andando de ônibus, comendo, fazendo exercício, etc. Então existe um momento caracterizado por sua oração e para a sua oração. E não por seu trabalho, pela academia, pelo transporte, etc. Nesse momento, cubra a cabeça. Veja o que o Senhor disse a Ananias, que Saulo estaria fazendo quando Ananias entrasse na casa. O Senhor não indicou a Ananias um Saulo que estaria dormindo, trabalhando, fazendo ginástica, tomando banho, lendo um livro, e sim que ele estaria orando, porque estaria entretido com a atividade da oração. Isso está em Atos 9, versículo 11. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Percebe? Atividade específica ali, e era muito fácil reconhecer que ele estava orando. Pergunta, como posso responder a uma pessoa que usa João 5,29 para me afirmar que a salvação também é pelas obras ou por fazer o bem? A passagem diz assim, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Resposta, eles fazem o bem, esses que são mencionados aí, eles fazem o bem como consequência de uma salvação já recebida por graça e pela fé, e não o contrário. Eles não fazem o bem para receber. Ninguém recebe a salvação por fazer o bem. Nós fazemos o bem depois de termos recebido a salvação. A ordem é esta. Primeiro, o que causa a salvação? Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Depois, a consequência ou o resultado da salvação. Efésios 2,10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Percebeu aí que existe uma ordem? Uma coisa vem antes que a outra. A coisa que vem antes é a salvação. Visite Respondi.com.br